Fala pessoal, a aula de hoje a ser explorada é a formação dos povos europeus. Tudo bem? Simbora, pessoal. Povo europeu. A formação, então, desses povos é um resultado de uma complexa relação dos povos de origem com suas diferentes culturas. Por quê? Todos esses povos aí que estavam localizados no continente europeu estavam em busca da sua consolidação territorial. E com essas divergências culturais, desencadearam vários conflitos. Muitos deles foram um embate direto, através, então, das guerras. E outros utilizaram a diplomacia, que foi através, então, do quê? De alguns acordos. Beleza, pessoal? Agora, já entrando nesse mérito da consolidação territorial dentro do continente europeu, podemos dividi-la, estes grupos étnicos, em dois. Quais são esses dois grandes grupos? O primeiro, que a gente pode denominá-lo como os grupos majoritários, e o segundo como os minoritários. A gente consegue enxergar a diferença, né, desses dois povos através deste gráfico de pizza. Então, ele já está dando evidência de quem são os majoritários e quem são os minoritários. Os majoritários, neste gráfico de pizza, a gente pode compreender que são os eslavos, os latinos e os germânicos, fino-húngricos e os gregos. Por quê? Porque eles pertencem aos povos indo-europeus, então, que estão concentrados em maior quantidade no território europeu. E os minoritários são os demais, que são os albaneses, bálticos, romas e as outras etnias. Então, primeiro a se falar é os eslavos, né? Porque ele constitui a maior etnia europeia. Devido a essa extensão aí, onde que eles estão instalados, podemos subdividi-los em três grandes grupos. Quais são eles? Os eslavos orientais, que está com essa coloração rosa, os eslavos ocidentais, que está nessa coloração verde no mapa, e, por último, os eslavos meridionais, que está nessa coloração alaranjada, amarelada. Aí. Beleza, pessoal? Então, a gente consegue visualizar a localização de cada um desses aí no mapa. Qual é a lógica de regionalização aí? Está seguindo a de localização geográfica. A base cultural desses povos é de origem russa, porque a maior parte desses países era pertencentes à antiga União Soviética. A gente já está falando, então, desse período histórico da Guerra Fria. Beleza, turma? E nunca a gente pode esquecer disso aí, então. Os povos latinos. Os povos latinos, ele é composto basicamente pelos países do Mediterrâneo ocidentais. É como a gente pode visualizar aqui no mapa, que está nessa coloração roxa, né? E o mapa ele já está dando essa evidência, que os povos latinos a gente pode também fazer esse agrupamento em dois, que são os romanos ocidentais e os romanos orientais. Quem são esses romanos ocidentais? Perdão. Os romanos ocidentais estão nessa porção oeste do território europeu, que a gente pode denominá-los, que são Portugal, Espanha, França e Itália. Os orientais, esta pequena porção que está localizada a leste, que é Moldova e Romênia. Beleza, pessoal? Entrando nesse critério cultural, ele vai ter forte influência do Império Romano. Então, a sua cultura, que é a marcante, né,
que a maioria conhece, essa questão aí do cristianismo, principalmente do catolicismo romano, que foi empregado, então, no Império Romano para esta população, e também pelos seus hábitos alimentares, com essa questão da utilização do azeite, vamos ver aqui mais, do vinho, entre outros aí. Entrando no mérito econômico, também a gente pode dividi-los eles em dois grupos. Um, que é dos países centrais, que apresentam esses países com forte desenvolvimento econômico, que são a França e a Itália, e os países periféricos, que são esses países aí que têm uma dinamicidade econômica, porém o seu desenvolvimento industrial, né, a sua base, ela é menor e pouco desenvolvida. Aí a gente já está falando dos países ibéricos e os países mais a leste. Então, é Portugal, Espanha, Romênia e Moldova, que são esses países periféricos. A diferença aí nessa questão industrial está relacionado no desenvolvimento tecnológico. O próximo são os povos germânicos, né? Então, ele tem uma influência cultural muito grande dos vikings, né? E ele, no mapa, né, a gente pode dividi-los em dois grandes grupos. Quais são eles? Os germânicos ocidentais, aqui ele está expresso no mapa, né, da coloração verde para o avermelhado, que está próximo ali do Atlântico do Norte e do Mar do Norte. E o outro é os germânicos escandinavos, que na legenda, né, são essas de tonalidades de azul. Tudo bem, turma? Então, essa é a localidade que está no mapa aí. Sempre observando a legenda e a sua localização no globo, no território. Na atualidade, ele tem duas características peculiares aí de referência mundial. Uma é no âmbito econômico, né, que é onde que tem a maior concentração industrial tecnológica, e outro do principal mercado financeiro. A gente está falando dessas instituições bancárias, que têm as principais matrizes nesses países e as suas filiais estão instalados no mundo, no globo. Então, uma dessas características é estas. E a outra, devido ao alto índice do desenvolvimento humano. Então, a gente está falando que esses países prezam bastante no bem-estar social da população. Como a gente faz a mensuração do IDH? A gente vai pegar numa escala de 0 a 1. Quanto mais próximo do 1, maior é o seu índice. Enquanto mais próximo do 0, menor vai ser. A gente falando desses países, então eles vai estar acima de 0,9. Vai estar ali no 0,923, 934, por aí. Então, eles um IDH elevadíssimo. Então, são essas duas características principais desses povos aí. Agora, dos povos finos-úgricos, celtas e gregos. Quando a gente fala dos povos finos-úgricos, né, essa etnia é majoritariamente da Finlândia, da Estônia e da Hungria. E os finos-úgricos, né, pelo próprio nome diz, é formada por os dois principais povos. Uns que são os fínicos, né, que é composto pela Finlândia e Estônia, e os úgricos, né, pela maior parte da Hungria. Agora, dos gregos, né, eles ocupam a parte do sul da península, né, dos Balcãs e uma série de ilhas do mar do Egeu. A sua etnia, né, é provinda dos troncos indo-europeus, sem muitas ramificações. Então, não teve muito essa questão da miscigenação. O próximo é os celtas, né,
que constituíram um conjunto de povos sem grande organização. É como está expresso no mapa. Então, toda essa de coloração verde era antigamente a etnia celta, né? Devido a essa desorganização, ela ficou suscetível à dominação romana. Então, eles deixaram sua cultura e passaram a cultuar as culturas de outras etnias, principalmente aí dos romanos. Por isso que teve essa redução, essa retração. E a divisão dos países europeus, né, e a fragmentação territorial segue aquela lógica como eu comentei lá no primeiro slide. Então, ele é uma pequena área e muito fragmentada. Então, a gente pode dizer que a divisão territorial é fragmentada, que gerou várias instabilidades políticas. Eu vou até ler um trecho, né, que vai se remeter bastante a essa questão aí do Frederic Hartson, do espaço vital, né? Que, deixa eu ver se tem... vou achar aqui, que falei, em primeiro lugar, a delimitação das fronteiras entre os países, por muito tempo, foi um grande motivador de conflitos e guerras locais. Então, o poder econômico de um país era medida por sua extensão territorial e pelas possibilidades de exploração dos recursos encontrados, de modo que as fronteiras europeias apresentavam constantemente mudanças em territórios que se expandiam ou se encolhiam ao final desse conflito. Então, este trecho, turma, ele mostra esta ideia do Frederic Hartson através do espaço vital. O poder de um Estado estava voltada pela sua extensão territorial e o que continham ali dentro. Então, a gente podia falar que um território, uma potência, né, tinha que ser extenso e ter que ter essa abundância em recursos. Se não tivesse isso, esses critérios, ele não era um país desenvolvido. Isso explica também o expansionismo alemão, essa questão da influência alemã no continente europeu. Com isso, pessoal, com essa consolidação, gera duas características no território europeu que é muito peculiar. Que a gente fala que é os países multiculturais, então o mesmo território, né, ele vai reunir mais de um grupo étnico, isso que ocorre na Bélgica e na Espanha, e tem outro caso, que a mesma etnia, ele vai o quê? Extrapolar os limites territoriais, ou seja, ele vai para outros continentes. Ele vai constituir, então, outros países independentes, que é o caso dos povos germânicos. Então, ele vai ter essas duas características. E a Europa, ele possibilita uma grande diversidade de trocas culturais e linguísticas, devido a tudo que a gente viu, né? Dessa diversificação da população europeia. E, por último, né? Que são os países de influências asiáticas, né? Rússia e da Turquia. Então, esses dois países, né, são considerados territórios multicontinentais, ou seja, são países que estão localizados em dois continentes. Então, ele vai ter parte localizada na Europa e parte localizada na Ásia. Beleza, pessoal? A separação desses dois países aí está atrelado às questões culturais e históricas. Tudo bem? Turma, por hoje é só. E agradeço. Dúvidas, só entrar em contato. Pode ser por e-mail, pode ser pelo chat aí mesmo do WhatsApp ou em aula. Beleza? Falou e até mais.